Meu Deus! Caracas! Que ventania! Nossa, filho! Meu Deus, vou tentar mudar de casa, gente! Tá perigoso! Tá muito perigoso! Fecha a janela do quarto! A madrugada desta quarta-feira trouxe um cenário meteorológico bem atípico para os gaúchos. O ciclone extratropical, popularmente chamado de ciclone bomba, passou pelo Rio Grande do Sul durante a noite, chegando a registrar ventos de até 97,5 km por hora. Antes de chegar ao estado, o vendaval passou por Santa Catarina, onde provocou, além de prejuízos físicos, 9 mortes e o desaparecimento de uma pessoa. Apesar dos estragos terem iniciado ainda nessa madrugada no Rio Grande do Sul, eles terminaram de ser contabilizados pelos moradores e pela Defesa Civil no decorrer do dia de hoje. O fenômeno deixou um cenário irreconhecível, até mesmo para quem já presenciou outros vendavais e temporais. Casas, prédios, estabelecimentos e até mesmo um hospital ficaram destelhados. O deslizamento de asfalto provocou o bloqueio da rodovia estadual e diversas placas foram arrancadas, além de árvores e postes que amanheceram deitados em via pública. Para algumas cidades, como as do litoral norte, o ciclone foi o mais grave episódio de vento desde o furacão Catarina em 2004. O Direto ao Ponto de hoje, 1º de julho de 2020, conversou com a meteorologista e especialista em tempestades, Stael Cias, que explicou as características deste ciclone bomba e quais são os próximos fatores que incidem no estado após a passagem do vendaval. Neste episódio, também iremos abordar os principais impactos do fenômeno nas regiões da Serra e do Litoral, duas das principais áreas afetadas nesta madrugada. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo. Ciclones como este que presenciamos nessa madrugada são comuns, mas não no Rio Grande do Sul. Eles são normalmente registrados no norte da Europa e no nordeste dos Estados Unidos. Nestes locais, a passagem do fenômeno é seguida de nevasca. Entretanto, no território gaúcho isso não deve ocorrer, devido às condições peculiares da região. Após essa última semana marcada por chuva intensa e ciclone, o Rio Grande do Sul deve ter frio com temperaturas próximas de zero e uma forte ressaca litorânea entre hoje e sexta-feira. A meteorologista Stael Cias explicou ao Direto ao Ponto como esse ciclone extratropical se comporta e quais são as previsões meteorológicas para os próximos dias. Entre a terça e a quarta-feira, um ciclone extratropical teve formação explosiva. O que isso significa? Que teve uma queda na pressão atmosférica em seu centro muito rápida, uma taxa que passou aí de 1 milibar por hora, ou seja, em 24 horas, o centro do sistema de baixa pressão atmosférica se aprofundou, teve uma queda violenta e por isso recebe esse título, esse nome de ciclone bomba, que não é muito comum nessa latitude, na altura do Rio Grande do Sul, geralmente acontece em latitudes mais altas, próximo aos polos, e é muito comum também no norte da Europa e no nordeste dos Estados Unidos, provocando da mesma forma que tivemos aqui, vendavais, e por lá eles têm o potencial de sugar ar muito gelado com nevascas na sequência dos vendavais. Aqui isso não deve acontecer, mas o aspecto da chuva forte, pesada e também do vento forte se confirmaram entre a terça e a quarta-feira. Houve 2 momentos importantes. Na terça-feira, como havia ainda ar muito quente em Santa Catarina, no Paraná e no estado de São Paulo, antecedendo o avanço deste ciclone e também de uma frente fria, uma linha de instabilidade se formou com temporais violentos, especialmente na metade leste de Santa Catarina e do Paraná, com raio de destruição em áreas amplas daqueles estados. No Rio Grande do Sul, o vento mais forte na terça-feira aconteceu no norte do estado e a chuva teve destaque na terça-feira, com acumulados que passaram de 150 milímetros em municípios do Planalto, das Missões, Médio Alto Uruguai, Serra Gaúcha, com impacto em nível de rios e arroios, que até hoje, até esta quarta-feira, são percebidos, monitorados no Rio Grande do Sul, e teve chuva forte em Porto Alegre, região metropolitana também, na terça-feira, com alagamentos e impactos importantes na cidade.
Nesta quarta-feira, o destaque é o vento mais persistente associado a este ciclone extratropical, que está no Atlântico Sul, a sudeste do Rio Grande do Sul. O ciclone ainda vai se intensificar, mas na medida em que ganha força no oceano, ele vai se afastando para alto mar. É preciso ressaltar que essa região entre Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai, é uma região de nascimento dos principais fenômenos de inverno, as frentes frias e os ciclones. É uma região que a gente chama frontogenética, de frontogênese, de nascimento das frentes frias, e de ciclogênese, nascimento dos ciclones. E foi exatamente isso que aconteceu já no comecinho, no final da segunda-feira, entre segunda e quarta-feira. Houve a formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical, que é comum esses fenômenos atuarem em conjunto. O ramo quente, o ar mais quente estava sobre Santa Catarina e Paraná, o que explica a violência dos temporais por lá, com rajadas de vento perto de 140 km por hora, em partes especialmente de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. No Rio Grande do Sul, sentimos mais os efeitos do ciclone. Ciclones extratropicais são comuns, passam quase que toda a semana. Quando estão mais próximos do continente, eles têm um impacto maior. Quando estão distantes, a gente nem menciona nos boletins meteorológicos. Mas este teve exatamente essas características especiais de, primeiro, ter uma formação explosiva que deu o título a ele de ciclone-bomba e de ter se formado muito próximo da costa e com efeitos mais importantes e rajadas de vento que chegaram ao redor dos 100 km por hora na zona sul do estado do Rio Grande do Sul e parte do leste e litoral. O que se espera a partir desta quarta-feira é o ciclone se afastando para alto mar. Na medida em que se afasta, leva junto com ele a umidade, a chuva e o vento mais forte. É preciso ressaltar que na quinta e na sexta-feira o tempo ainda não firma no litoral, Grande Porto Alegre, em torno da Lagoa dos Patos. O que isso significa? Que haverá períodos de sol, períodos de nebulosidade e ainda pancadas de chuva, mas o vento deve enfraquecer bastante no continente. No mar, em alto mar, o vento ainda é forte. O afastamento do ciclone tem um efeito de gerar mar agitado e ressaca marítima, com ondas que podem passar de 4 metros de altura, especialmente no litoral norte gaúcho. No continente, ressalta-se a chegada do ar gelado, porque na medida em que o ciclone vai se afastando, uma nova massa de ar polar chega ao Rio Grande do Sul e vai derrubar ainda mais a temperatura, com previsão de marcas que poderão ficar ao redor de zero e negativas nas manhãs de sexta-feira e de sábado. De acordo com uma análise da Metsul, o ciclone extratropical registrado hoje foi o mais grave episódio de vento no litoral norte desde o furacão Catarina, que ocorreu em 28 de março de 2004. Apesar de não haver a leitura, a Metsul estima que o vento chegou a 120 km por hora em Capão da Canoa. O hospital de Tramandaí, por exemplo, teve parte de seu telhado arrancado com o vento durante a madrugada. Ninguém ficou ferido. No entanto, 6 dos 10 pacientes internados tiveram que ser transferidos para outra instituição. A forte ressaca no litoral gaúcho, que Stael falou anteriormente, também foi confirmada pela Marinha. Até o início da tarde, as condições do mar eram moderadas, mas a expectativa é que se intensifiquem no decorrer do dia de hoje. O repórter do Correio do Povo, Gabriel Guedes, está neste momento fazendo a cobertura desses impactos no litoral norte e conta pra gente suas primeiras impressões sobre a passagem do ciclone. Olá, ouvintes, leitores e internautas aí do Correio do Povo. A passagem, digamos, a formação desse ciclone bomba trouxe vários prejuízos aqui para o litoral norte, principalmente para as cidades de Osório, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá e Capão da Canoa. Os ventos chegaram a 95,8 km por hora às 6 e 7 da manhã, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia. E um dos principais estragos, por exemplo, em Tramandaí, foi o destelhamento do hospital da cidade, que atende também a cidade de Imbé, que fica ao lado. E esse destelhamento aí provocou a necessidade de deslocamento de pelo menos 6 pacientes, e também está prejudicando o atendimento das casas de saúde, que está com 95% dos leitos ocupados, e justamente em meio à pandemia e também numa região aí que está de bandeira vermelha. Então não é uma boa notícia, né? Mas o prefeito de Imbé, Pierre Merim, e o de Tramandaí, o Major Galto, todos eles se comprometeram a tentar arrumar em prazo recorde a cobertura do hospital, justamente para não comprometer o retorno da região, aí, a melhora dos índices e também do atendimento à população.
Em Capão da Canoa, pelo menos 60 casas sofreram destelhamento e mais outras 15 tiveram árvores que caíram na propriedade. O principal dano aí registrado foi no ginásio municipal e também teve mais 2 escolas destelhadas, além de outros pequenos danos assim, em fachadas comerciais. O problema aí que também foi registrado em Osório e também em Xangri-Lá, além de dezenas de postes, outdoors, que caíram pela cidade aí por causa das rajadas de vento que sobraram no meio da madrugada. A região da Serra e de Campos de Cima da Serra também registraram muitos prejuízos, que ainda seguem sendo contabilizados pela Defesa Civil. A ponte sobre o Rio das Antas, que liga as cidades de Bento Gonçalves e Cotiporã, ficou totalmente alagada devido à movimentação da água pelo vento. Já a rodovia estadual 448, entre as cidades de Farroupilha e Nova Roma do Sul, sofreu um deslizamento de terra e asfalto em um de seus trechos, impossibilitando assim o trânsito de veículos. O correspondente do Correio do Povo na região da Serra, Celso Sgorla, contou ao Direto ao Ponto quais foram os principais estragos já contabilizados nessas regiões. Municípios da região dos Campos de Cima da Serra, que foram atingidos pelo forte vento da tarde desta terça-feira, seguem contabilizando os estragos no dia de hoje. Vacaria, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, na manhã desta quarta-feira, é o município com mais pessoas fora de casa por danos às residências. Mais de 500 casas tiveram danos provocados pelo vento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos chegaram a mais de 90 quilômetros horários, provocando o destelhamento de casas na tarde de ontem. Além disso, postes foram derrubados pela força do vento ou de árvores que caíram sobre a rede de energia elétrica. Boa parte da cidade segue sem energia. A Defesa Civil está solicitando doações de colchões e telhas. O contato pode ser feito pelo telefone 54-3231-6414. Outro município dos Campos de Cima da Serra, que teve muitos estragos, foi Capão Bonito do Sul, com 2.000 habitantes. Foram cerca de 400 casas atingidas pelo vendaval. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Infraestrutura, já está prestando apoio às famílias e, com a ajuda de uma equipe de servidores, já fez o levantamento das comunidades e famílias atingidas e realizou a doação de lonas, que a partir de hoje serão substituídas por telhas. Em muitos capões, com 3.000 habitantes, conforme a Defesa Civil do município, um levantamento prévio apontou que mais de 100 residências tiveram o telhado levado pela força do vento. Além das casas, o centro de eventos municipal foi totalmente destruído. Também as 2 escolas, uma estadual e outra municipal, tiveram os telhados avariados pelo vendaval. O coordenador da Defesa Civil, José William Vieira, informou que pelo menos 30 pessoas tiveram que buscar abrigo na casa de parentes. Apesar dos estragos, não houve pessoas feridas nestes municípios. Na região da Serra, a situação mais complicada causada pela chuva forte de terça-feira foi o deslizamento de parte da rodovia ERS 448 entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, abrindo uma cratera que deixou o trânsito bloqueado entre os 2 municípios. A Polícia Rodoviária Estadual sinalizou a rodovia e não há previsão de quando os trabalhos de reparos e liberação da rodovia irão começar. A única alternativa de acesso a Nova Roma do Sul é através do município de Antônio Prado. Outra possibilidade seria a balsa de Nova Pádua, mas com nível elevado do Rio das Antas, ela não está operando. Também na Serra, a ponte que liga Bento Gonçalves a Cotiporã está submersa pelo Rio das Antas após o grande volume de chuva atingir a região. Com isso, o trânsito foi bloqueado no trecho. Conforme a Prefeitura de Cotiporã, a liberação do acesso está prevista para o final da tarde desta quarta-feira, se a água baixar. A alternativa para os motoristas é utilizar o desvio pela BR-470. A ponte sobre o rio Carreiro, entre Cotiporã e 2 Lajados, segue liberada para o tráfego. A cidade de São Sebastião do Caí já estava no mapa de alerta da Defesa Civil desde a terça-feira. Devido ao intenso volume de chuvas, a corporação temia que o rio Caí transbordasse, provocando assim a remoção de dezenas de famílias que viviam às margens do rio. Os 12 metros e 20 centímetros, que é considerado o pico da altura do rio, foi atingido às 9 horas da manhã de hoje. Com isso,
17 famílias tiveram que deixar suas casas e estão abrigadas no Centro Integrado de São Sebastião do Caí. Como a previsão é não ter mais chuvas em grande volume nos próximos dias, a Defesa Civil calcula que na quinta-feira essas famílias possam voltar com segurança às suas residências. O Direto ao Ponto segue acompanhando os impactos do ciclone e da chuva nos municípios gaúchos. Essas e outras informações você confere no site e nas redes sociais do Correio do Povo. Este episódio fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alice Alencar. Até amanhã.